E nesse momento, então, eu vou convidar o nosso ex-presidente acadêmico Luiz Lavinsky, que acedeu em coordenar a nossa próxima sessão. Peço que se dirija ao palco. Bom dia, senhores e senhoras, excelentíssimo senhor governador do Estado, digníssimas autoridades acadêmicas e médicas, ilustres confrades, confreiras da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, prezados colegas, amigos e familiares. É com grande honra que declaro aberta essa solenidade de posse da nova diretoria da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, que dará posse ao Dr. Sérgio de Paula Ramos como presidente, Dr. Darcy Ribeiro Pinto Filho como primeiro vice-presidente e o Dr. Jorge Milton Neumann como segundo vice-presidente. Na sequência, tomaria a liberdade de convidar os participantes da mesa que tomem assento, convidando o excelentíssimo governador do Estado do Rio Grande do Sul, senhor Eduardo Leite, para tomar, então, assento. Manifesto que já se encontra em posição a nossa presidente da academia, que encerra atualmente a sua gestão, doutora Miriam Costa Oliveira, e, na sequência, convido o doutor Sérgio de Paula Ramos, que tomará posse nessa sessão. Convido o doutor Eduardo Neubar Trindade, presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, que tome posse também. Inicio saudando o excelentíssimo governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, cuja presença prestigia e engrandece essa solenidade, demonstrando respeito pelo papel fundamental da medicina na vida pública e social do nosso Estado. Devo ressaltar que essa honrosa presença não se configura apenas como uma deferência à nossa academia, mas representa, sobretudo, uma manifestação de atenção e parceria com toda a classe médica, que, de modo recíproco, o reconhece como um dos grandes parceiros da saúde pública e dos profissionais médicos. Também é motivo de orgulho para todos nós contar nessa ocasião com tão significativa presença de autoridades que desempenham papéis fundamentais na construção da medicina gaúcha. Exemplificando e manifestando na figura do presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, Dr. Eduardo Trindade, cuja liderança tem fortalecido a ética e a responsabilidade no exercício da medicina. Aproveito também para expressar de maneira enfática nossa gratidão pelo apoio e parceria que a nossa academia recebe do CREMERS. O deputado também deixo explícito a honrosa presença do deputado Frederico Antunes, líder do governo na Assembleia Legislativa, a quem agradecemos novamente a honrosa presença. Ao doutor Paulo Emílio Scusa Morissuti, primeiro vice-presidente, representante da Associação Médica do Rio Grande do Sul, instituição incansável na defesa do desenvolvimento do conhecimento médico e da valorização profissional.
manifesta a presença do Dr. Felipe Vasconcelos, primeiro vice-presidente, representando o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, entidade que tem uma voz firme na defesa dos direitos dos médicos e na promoção de uma saúde pública de qualidade. Destaco também a presença do Dr. Nilson Maia, representando a Federação da Unimed, a doutora Maria Letícia Iqueda, representante da Secretaria da Saúde, e, não menos destacado, temos a presença do Dr. Tiago Roberto Sarmento Leite, presidente da Associação de Juristas Católicos do Rio Grande do Sul, que presença que muito nos honra. Essa cerimônia tem um vínculo simbólico com acontecimentos de aproximadamente 2.400 anos atrás, quando Platão criou em Atenas uma espécie de ensino pós-graduado, que se generalizou posteriormente para denominar sociedades compostas de sábios, filósofos, cientistas, poetas, artistas e médicos. A Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, inserido nesse contexto, cumpre, ao longo de sua história, um papel fundamental na preservação da memória médica, na valorização do saber científico e na promoção do debate ético e, para finalizar, atua colaborando com autoridades em assuntos relacionados com saúde e questões correlatas. Nos 19 anos que pertenço a essa academia, tive oportunidade de testemunhar uma sucessão de diretorias, todas com identidades próprias, mas com alguns denominadores em comuns, como a abnegação, a perseverança e o voluntariado, oferecendo seu valioso tempo. Diga-se de passagem que nada é mais valioso que o tempo, pois tempo é vida e não há bem mais importante que a própria vida. Devo destacar, na sequência, que a gestão Hora Encerrada, presidida pela professora Miriam da Costa Oliveira e sua equipe, foi conduzida com maestria e competência, foi um exemplo de dedicação, muita proatividade e inovação, composta por uma elite que soube avançar e, ao mesmo tempo, preservar e qualificar atividades já consolidadas e deixando, portanto, muitos legados sólidos relacionados a essa gestão. A posse do Dr. Sérgio de Paula Ramos como presidente representa não apenas continuidade desse legado, mas também um novo fôlego, uma nova energia para enfrentar os desafios do presente com lucidez e compromisso. Dr. Sérgio traz consigo uma trajetória marcada pelo equilíbrio entre ciência e sensibilidade, entre competência técnica e compromisso humano. Traz também uma experiência expressiva adquirida em suas múltiplas atividades de liderança e gestão, seja na esfera médica ou societária. Finalizo com uma frase do filósofo médico Prêmio Nobel da Paz, Albert Schweitzer. A única coisa realmente importante é tornar a vida de alguém melhor. E cito também Guimarães Rosas, que em momentos disse que médico mesmo é o que cura o sofrimento do mundo. Que essas palavras sirvam de inspiração para todos nós nessa nova etapa da academia. Obrigado
E com essas palavras, eu passo a convidar os participantes da mesa que farão uso da palavra. E para tal, convido a doutora Miriam para que eu faça. Excelentíssimo senhor governador do Estado, Eduardo Leite, em seu nome, demais autoridades presentes já nominadas, e eu acrescento a presença do deputado estadual, nosso colega médico, Dr. Tiago, ilustríssimos ex-presidentes da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, confrades e confreiras, convidados e amigos. Muitos discursos fiz na minha trajetória, especialmente por ter dirigido por 12 anos uma instituição federal de ensino superior. Assim, aprendi que os discursos podem ser predominantemente técnicos ou, alternativamente, emotivos. Este penderá para a emoção. Estou há 19 anos nesta academia e participei das direções de gestões anteriores. Hoje, passados 2 anos e 4 dias da minha posse como presidente, a 18ª presidente da academia, no curso de seus 35 anos, ouso dizer, por documentos que li, por estatísticas que construí e por vivenciá-la há tanto que a conheço quase nas entranhas. No último mês de março, apresentei em Assembleia Ordinária a prestação de contas da gestão quase finda, relatório este que a partir da próxima semana estará no site institucional. Não é necessário agora rever metas atingidas e conquistas, porque está tudo registrado em atas e relatórios. Deixo como herança a casa arrumada, um aumento expressivo da visibilidade da academia a partir de sua entrada nas redes sociais e a publicação de registros, até então inexistentes, da história da medicina no Rio Grande do Sul. Ouvi a todos e atendi a muitos. Encerramos a gestão de uma diretoria que trabalhou intensa e ininterruptamente. Tive 2 vice-presidentes leais e companheiros, os acadêmicos Sérgio de Paula Ramos e Darcy Ribeiro Pinto Filho. Tive 2 secretários, Jefferson Pedro Piva e José Miguel Chatkin, que se esmeraram em fazer um número extravagante de atas, mais de 60 no período, em que tudo foi registrado com transparência. Nosso tesoureiro, Jorge Milton Neumann, foi sempre ágil e atento, e mais que tudo, ambos comungamos e seguimos uma condução espartana das finanças da academia. O orador, Sérgio Hofmeister Martins Costa, foi demandado com parcimônia na essência de sua função e retribuiu com participação ativa em todas as áreas. Os demais diretores não regimentais conduziram suas pastas com esmero, a científica com a parceria de Flávio Kapczynski e Darcy, a cultural com Cláudio Augusto Marrone, a de História e Patrimônio com Paulo Roberto Prates, a de Comunicação com Paulo Belmonte de Abreu, a de Relações Institucionais com Germano Mostardeiro Bonô e a de Novos Talentos com Rogério Sarmento Leite e Leandro Zimmermann. Meu agradecimento a este grupo extrapola a competência e a métrica dos resultados. Fomos amigos e cúmplices. Suportaram meus exageros de críticas e cobranças, me apoiaram nas dúvidas. Foram pacienciosos e gentis. Arrisco-me a dizer que não foi mera condescendência à mulher, e sim respeito entre iguais. Se eu disser que levarei todos no meu coração, não estarei sendo nem piegas, nem melosa, comportamentos nos quais não sou treinada. Digo isso de verdade. Para a consecução de nossas ações, contamos com a participação dos membros titulares. Os senhores contribuíram, comparecendo às reuniões científicas, participando das culturais, escrevendo capítulos de livros produzidos pela academia, enfim, como podiam. A cada um, eu agradeço. Para além dessas reflexões, compartilho com vocês um fato importante e pouco frequente. Nesta administração, fiz meus sucessores.
visto a permanência dos diretores na próxima gestão, o que, sem dúvida, é uma vitória. Saio feliz até porque dei-me conta de outro ganho, a experiência com um novo tipo de pupilos. Tinha experiência com adultos jovens e professores doutores. Agora, lidei com sêniores de cabelos brancos e mais voluntariosos, uma elite médica com excelência reconhecida em seus nichos e trajetórias culturais paralelas. Outro aprendizado para mim. Agradeço com ênfase o trabalho prestado pela secretária Márcia Macedo e pelos jornalistas André Pereira e Bruna Paz Ferreira. Por fim, meus votos de sucesso dirigidos ao novo presidente e, na figura dele, a todos os diretores. É a soma do trabalho da diretoria e da contribuição de cada membro da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina que honrará nossos patronos e a história da medicina no Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Na sequência, passa a palavra ao acadêmico Sérgio de Paula Ramos. Excelentíssimo senhor governador Eduardo Leite, as demais autoridades já anteriormente nominadas, prezados confrades e confreiras da Academia Sul-Grandense de Medicina, amigos, familiares aqui presentes. É sabido que psiquiatras falam pouco, e eu não o farei de forma diferente. Mas, por outro lado, sabedor da relevância do momento, desejo expressar aqui meus agradecimentos, bem como minhas preocupações com o estado atual, assim como a previsão de futuro da medicina e, por consequente, da saúde pública no país. Começando pelos agradecimentos, desejo manifestar minha alegria com os senhores confrades e com as senhoras confreiras por terem, através de aclamação, depositado confiança em nosso grupo de trabalho. É certo que procuraremos estar à altura das expectativas em um ano muito especial para a nossa academia, posto que nele comemoraremos nossos 35 anos de existência. Em segundo lugar, agradeço os magníficos ensinamentos de como ser presidente dados pelos que me antecederam. Presidentes Gilberto Schwartzman, o saudoso Carlos Henrique Menck, Luiz Lavinsky e Miriam da Costa Oliveira. Cada um, a seu modo, deixou indelével marca de afeto, competência e adequada condução das equipes das quais tive a honra de participar, contribuindo cada vez mais para que a Academia Sul-Grandense de Medicina seja mesmo, como repete o presidente J.J. Camargo, um bom lugar para envelhecer. Em seguida, meus agradecimentos aos confrades e às confreiras que aceitaram meu convite para participarem da diretoria que hoje toma posse e que os apresentarei formalmente ao final desta fala. Por fim, mas não menos importante, meu eterno agradecimento à minha esposa, Ana Luísa, aos meus filhos, Fernando e Vitor, à minha enteada, Andreia, à minha nora, Giovana, pelo suporte que sempre me deram. Igualmente, agradeço aos meus médicos, acadêmicos Cláudio Telokin, Jacó Lavinsky, Leandro Zima e Newton Brandão, como também agradeço ao novo talento Joel Lavinsky, todos merecedores da minha gratidão. Postos os agradecimentos, passo às preocupações. A primeira e talvez a mais difícil de ser alcançada, reconheço, é de no mínimo manter a produtividade da gestão que ora se encerra. A presidente Miriam, nos 2 anos que esteve à frente de nossa academia, foi tenaz para que todas suas metas fossem alcançadas. Todos estamos de acordo que ela foi uma das gestões mais produtivas dessa instituição. Ao principal legado do presidente Lavinsky, o programa Novos Talentos, ela acresceu inúmeras publicações, catalisou a reforma de nosso estatuto e de nosso regimento interno, iniciadas na gestão anterior. Além disso, remodelou nosso site e nele criou várias abas novas, tais como a de produções literárias dos acadêmicos, o núcleo de educação médica e a de médicos fotógrafos. Aliado a isso, inseriu nesse sítio eletrônico todos os documentos da academia.
Outro fato digno de nota foi de ter mantido as reuniões ordinárias e as culturais em excelente nível. Logo, manter esse tônus é árdua tarefa. Mas o olhar dessa nova gestão não poderá se restringir ao para dentro da querida academia. Nesse mês de maio, transcorre o período de 1 ano da enchente no Rio Grande do Sul. Por meio dela, assistimos, por um lado, a um evento terrivelmente catastrófico, mas, por outro, percebemos o vigor e a resiliência do povo gaúcho, que foram expressos através de um movimento sem precedentes de voluntários. Vejo nesses fatos tanto a força indomável da natureza, quanto a coragem e a determinação da nossa gente. Isso deve ser considerado nesse momento em que somos invadidos por nova enchente, mas dessa vez de agravos à saúde pública. Tem-se agudizado nos últimos anos a eterna falta de leitos, as filas de espera intermináveis para consultas médicas e a terrível resposta que o governo está dando, abrindo uma faculdade de medicina em cada cidadezinha do país, como se formar mais médicos de baixa qualidade profissional fosse resolver alguma coisa. De fato, o Brasil agora apresenta uma das maiores densidades de escolas médicas do mundo. Com aproximadamente 390 instituições de ensino médico, por enquanto, e uma população estimada em 205 milhões de habitantes, o país possui cerca de 1,9 escolas médicas por milhão de habitantes. Em comparação, a Índia, que lidera em número absoluto de escolas médicas, com cerca de 400 instituições, possui uma população de aproximadamente 1,4 bilhão de pessoas, resultando em cerca de 0,3 escolas médicas por milhão de habitantes. Outros países, como os Estados Unidos, com cerca de 131 escolas, para uma população de 330 milhões, apresentam uma densidade de aproximadamente 0,4 escolas por milhão de habitantes. 1,9, 0,3, 0,4. Não tenho a necessidade de me estender na divulgação de mais dados, por óbvio que o problema está colocado. O que cabe à academia fazer? Nós, com o vasto caminho percorrido, representando nessa sala a nata da medicina gaúcha, bem sabemos que os médicos com formação insuficiente estarão despreparados para atender a população. E por isso tenho a opinião que é nosso dever alertar as autoridades e a sociedade como um todo sobre as consequências sociais que se antevêm. Penso em que publicar posicionamentos técnicos, fruto de trabalho sério e isento, para que a sociedade tome as decisões que achar interessante, é nosso dever. Aliás, não é só a questão da Faculdade de Medicina que está afrontando a sociedade brasileira e, de modo particular, a gaúcha. Apenas para ficar no campo que conheço bem, o que dizer da omissão das autoridades a respeito do absurdo crescimento do uso dos famigerados cigarros eletrônicos, teoricamente proibidos no país, principalmente por adolescentes? E nessa mesma linha, o que dizer sobre o uso indiscriminado de esteroides anabolizantes e seu impacto sobre a saúde pública? E sobre a reincidência de mortes no trânsito causadas por uso de álcool por motoristas? E sobre os atos claramente médicos praticados por fisioterapeutas, educadores físicos, cosmetologistas, odontologistas e por aí vai? Esclareço que não cabe à academia invadir a área de atuação do Cremers ou mesmo do Simers, mas sou dos que pensam que é dever da academia manifestar posicionamentos técnico-científicos, fruto da medicina baseada em evidências, que possam subsidiar a ação deles, bem como tornar conhecida pela população os seus efeitos nocivos. Posicionamentos técnicos, portanto, será uma das metas da nossa gestão que hoje se inaugura. Pelo exposto, concluo essa breve reflexão, resumindo que, por um lado, estamos cursando os tempos difíceis. Porém, por outro, acredito que temos força e capacidade para contribuir que essa realidade seja alterada. Diz o hino nacional brasileiro que verás que um filho teu não foge à luta. E o hino do Rio Grande do Sul acresce que sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Em prol da saúde pública e da medicina qualificada, tentaremos fazer o preconizado, não fugir à luta e fazermos propostas que possam servir, sim, de modelo a toda a terra. Muito obrigado.
E agora eu cumpri a promessa de apresentar formalmente os nossos diretores. Eu pediria que levantasse para receber a merecida salva de palmas, Dr. Darcy Ribeiro Filho, vice-presidente da Academia, primeiro vice. Segundo vice-presidente, José Milton Neumann, por favor. Primeiro secretário, José Schatkin. Segundo secretário, Oswaldré Herrich. Tesoureiro, Walter Duro Garcia. A oradora Maria Helena Itaqui Lopes se encontra na Itália e o diretor científico Sérgio Martim Costa se encontra na Alemanha. Diretor do Novos Talentos, Leandro Zimmermann. Diretor cultural, Cláudio Marrone. Diretor interinstitucional, Germano Bonot. Diretor de comunicações, Paulo Belmonte de Abreu. Diretor de memória, Paulo Roberto Prates. Muito obrigado. Dando continuidade, convido o doutor Eduardo Trindade para o uso da palavra. Senhores e senhoras, nosso excelentíssimo governador do Estado do Rio Grande do Sul, doutor Eduardo Leite, prezados, estimados confrades, muitos deles meus professores, doutor Leandro Zimmermann, deixa eu ver quem mais foi um professor, tem vários, doutor Paulo Abreu, doutor Antônio Nock Calil, meu grande e ilustre professor, orientador na cirurgia geral, vejo aqui o doutor Manuel Rutkay Pereira, Dr. Luiz Jacó Lavinsky, meus professores, Dr. Roberto Giuliani, Dr. Cláudio Telei, quem foi meu professor indireto na nossa concorrente, lá na Fundação, professor Gilberto Schwartzmann, Dr. Heitor Enchel, então, grandes nomes aqui, é uma satisfação. Eu vejo lá atrás também do Dr. Santo Pascoal Vitola, Dr. Marchek, também meus professores, Dr. Adamastor Humberto Pereira, com quem eu tive o prazer de o substituí-lo agora. Ocupei a vaga dele no departamento de cirurgia. Isso é uma honra que eu levarei para a vida, doutor Adamastor. Uma satisfação. Então, satisfação estar aqui, uma grande honra para mim, como presidente do Conselho Regional de Medicina, participar dessa solenidade de posse do nosso novo presidente da Academia Sul-Grandense de Medicina. Sem dúvida alguma, isso aqui é muito mais que uma cerimônia. É um ato de resistência, um compromisso dos senhores e das senhoras com o saber, com a ética e com a boa medicina. Como o Dr. Sérgio muito bem colocou, vivemos tempos difíceis e não podemos nos calar diante deles. A medicina brasileira, e aqui no Rio Grande do Sul, tem sido violentada por dois processos que caminham juntos: a precarização da formação médica e a precarização das condições de trabalho. A proliferação irresponsável de escolas médicas, muitas sem estrutura adequada, sem corpo docente, quiçá qualificado, sem campos de prática, ameaça o futuro da profissão e compromete a segurança do atendimento à população. Estamos formando médicos sem a devida base científica. Estamos formando médicos sem técnica e, infelizmente, muitos deles sem ética. Isso não é inclusão, é negligência institucionalizada e nós temos que cobrar das autoridades. Tanto que o CREMERS se viu impelido a entrar com uma ação judicial contra o MEC, para simplesmente o MEC apresentar quais documentos essas novas faculdades estão apresentando para poder abrir. Os senhores viram faculdade em Cachoeirinha com nota 5, faculdade em Getúlio Vargas.
Então, nós não podemos nos calar diante desses absurdos. Mas tão grave quanto é a realidade que se impõe aos colegas já formados, especialmente aqueles que atuam nas nossas urgências e emergências. Hoje vemos médicos trabalhando sem vínculo empregatício, sem receber seus salários em dia, sem nenhuma garantia trabalhista e, pior ainda, sem autonomia técnica. Estão tendo cotas. Ele tem cotas de tomografia computadorizada, tem cotas de exames de ecografia. E, infelizmente, os absurdos começam a acontecer. Recentemente, vimos uma morte por apendicite aguda numa jovem de 19 anos. A terceirização e essa intermediação do trabalho médico criaram esse ambiente hostil, onde o profissional é transformado em um mero prestador, subordinado a interesses gerenciais, e não mais ao seu compromisso com o paciente. Plantonistas são contratados por empresas terceirizadas que muitas vezes sequer têm relação direta com a gestão do serviço. Recebem com atraso, isso, quando recebem. Trabalham inseguros, muitas vezes pressionados por metas meramente comerciais. E diante de qualquer divergência, são sumariamente afastados. Precisamos do apoio dos senhores. Eu vejo aqui o nosso deputado Frederico Antunes, o deputado Tiago Duarte, também, que está sempre lá vendo na linha de frente. Isso é indigno, isso é perigoso, isso compromete a saúde pública. Diante desse cenário, o papel das instituições médicas se torna ainda mais relevante. A Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina não pode se restringir a ser um espaço de memórias e homenagens. Como nunca se restringiu, eu gostaria de saudar a belíssima gestão com quem eu muito aprendi da professora Miriam Oliveira. Ela deve ser um centro ativo de pensamento, crítica e posicionamento. Precisamos da academia para ajudar a orientar a sociedade, para esclarecer a opinião pública, porque senão, reiteradamente, acabamos ouvindo, não, isso é só uma pauta corporativista, isso é só uma pauta que os médicos querem fazer reserva de mercado. Cada vez que manifesto quanto fechamento de faculdades, querem fazer reserva de mercado. Então, precisamos, como o doutor Sérgio muito bem colocou, produzir conhecimento confiável, num tempo em que a desinformação ameaça a vida. E não podemos querer censurar as redes sociais. Não, nós temos que... Como é que se combate a desinformação? Com informação de qualidade. É por isso que nós, do Conselho Regional de Medicina, temos orgulho de apoiar institucionalmente essa academia. Abrimos nossas portas, compartilhamos nossa estrutura e oferecemos as condições para que ela siga viva, atuante e independente. Porque sabemos que o fortalecimento da medicina, da Academia de Medicina, fortalece toda a medicina gaúcha. Ao novo presidente, aos novos confrades que tomam posse na direção da academia, desejo uma jornada marcada pelo entusiasmo, pelo compromisso com a verdade e pela coragem de se posicionar. A história da medicina do nosso estado, nós vemos aqui um representante direto, doutor Sarmento Leite, também meu colega de docência na URGS, cardiologista, doutor Rogério Sarmento Leite. Nós temos essa obrigação com quem nos deixou esse legado. A história da medicina do nosso estado é grande demais para tentar ser silenciada, e o presente exige de todos nós responsabilidade, união e ação. Meu muito obrigado. Agora nós teremos a honrosa manifestação do governador Eduardo Leite, que pela segunda vez nos dá essa honra, essa atenção. Manifesto aqui apenas para deixar mais forte o nosso reconhecimento, que na época do Covid, de forma virtual, já nos prestigiou e marcou muito, foi durante a minha posse. Muito obrigado, governador Eduardo, e tenho palavra. Muito obrigado,
Dr. Luiz Lavinsky, quero saudá-lo e saudar também o presidente que é empossado, Dr. Sérgio de Paula Ramos, também a doutora Miriam da Costa Oliveira, que se despede dessa sua gestão. Deixar meu abraço a todos os diretores, membros dessa academia, também os nossos deputados estaduais aqui presentes, deputado Frederico Antunes, nosso líder do governo, deputado Dr. Tiago, médico que é, especialmente uma saudação a eles aqui, e ao Dr. Eduardo Trindade, presidente do Conselho Regional de Medicina, em nome de quem saúdo aos representantes das diversas entidades que estão aqui conosco. Senhoras e senhores, é para mim uma grande honra poder estar presente, não apenas virtualmente nessa edição aqui, Dr. Lavinsky, mas agora presencialmente, nesta posse, e manifestar a todos os meus cumprimentos e o meu agradecimento também, como governador, pelo trabalho dessa academia, a todos os que se despedem da gestão, mas pelo que eu vi aqui, a doutora Miriam falou que boa parte dos diretores, na verdade, permanece, então, aqueles que permanecem também, os meus cumprimentos. A academia, ela representa o que há de melhor na nossa tradição médica do estado do Rio Grande do Sul, e eu ouvia do Dr. Lavinsky a menção aqui de que, no final das contas, o que realmente importa é sobre fazer o bem ao outro e fazer os outros mais felizes. E isso é algo que nos aproxima na atividade da vida pública, da política, que eu escolhi para a minha carreira, da missão aqui da medicina, ainda que em frentes distintas de atuação. No final do dia, o nosso trabalho é para tornar a vida dos outros melhor. Essa é a nossa missão. Não é tarefa fácil nos dias atuais, em que as redes sociais intensificaram relações com a promessa de que nos tornaríamos, talvez, ainda mais integrados e com espírito comunitário, e talvez tenham acentuado mais um olhar de cada um sobre si mesmo, mais do que uma visão comunitária e de compromissos, né, para além dos nossos próprios interesses. Eu tenho a impressão, eu dizia agora ao Dr. Sérgio, que, pelo que percebo, mesmo na minha geração, né, eu acabo de completar 40 anos, e tenho muitos amigos médicos, e vivo com a medicina dentro de casa também, porque afinal o Thales, meu marido, é médico endocrinopediatra, e infelizmente percebo em muitos, não no Thales, é importante dizer, mas percebo em muitos um olhar meramente sobre o que podem ter para si mesmos. Não estou dizendo isso da medicina, estou dizendo em todas as áreas, né? Na política eu vejo isso, em qualquer área profissional, um sentimento de buscar o seu sucesso profissional com bons rendimentos e uma visão comunitária menor, talvez. A academia, ela justamente trabalha esta visão de como que associados e integrados, cada um nas suas frentes de ação, né, de trabalho, nas suas especialidades, possa contribuir com a ciência e com a comunidade a partir do nosso Rio Grande do Sul. E eu quero expressar como governador a minha gratidão a este senso, né, a este sentimento, essa percepção, esse compromisso que este grupo de pessoas aqui reunidos tem, e desejar muito êxito na missão da atração dos novos talentos, que eu vi que inclusive existe uma diretoria aqui com esta missão, chamando a este compromisso, né, do desenvolvimento a partir do saber acumulado, né, que se reúne nessa academia, e também do compromisso com a vida acima de tudo. O tempo que eu vi também muito nas falas aqui dos tempos desafiadores, eu mesmo falei, né, sobre os desafios do nosso tempo, mas eu acho que é importante a gente lembrar que todos os tempos são desafiadores, né? Nós olhamos para o nosso próprio tempo e dos desafios que temos como se outros tempos tivessem sido fáceis e a nós tenha sido reservado um tempo excepcionalmente difícil. Os desafios e as dificuldades se alteram,
mas elas estarão sempre presentes. Cabe a nós estarmos à altura dos desafios do nosso tempo. É claro que o nosso tempo, talvez o que ele traga de excepcional em relação aos anteriores, aos que nos passaram, é uma velocidade de mudanças muito mais profunda, que por conta dessas evoluções tecnológicas, né, que aceleram a vida dos indivíduos e da sociedade como um todo. Mas é nosso papel estarmos à altura dos desafios dos tempos que nos foram reservados. E por isso que eu desejo a esta academia muito êxito e persistência, né, no seu papel institucional, porque quando eu olho para o meu próprio tempo como governador, por exemplo, já são 6 anos e meio em que nós lideramos o estado do Rio Grande do Sul, os desafios que se impuseram a mim como governador na liderança do nosso estado e a todos nós como povo, exigiram excepcionalmente do conhecimento acadêmico e da ciência, seja pela pandemia que nós atravessamos juntos, seja pelas recentes enchentes. Inclusive, para cada uma delas, desses desafios excepcionais do tempo em que me coube liderar o nosso Estado, nós justamente constituímos comitês científicos. Um comitê científico para utilizar deste conhecimento acadêmico no enfrentamento à pandemia. Entendo que tivemos bastante êxito neste enfrentamento, né? O Rio Grande do Sul, mesmo que tenha a população que aos olhos aí da ciência mais vulnerável e suscetível ao Covid, ao coronavírus, teve o menor excesso de óbitos entre todos os estados brasileiros, que para mim é o melhor indicador para analisar o sucesso no enfrentamento à pandemia, porque simplesmente mortes por Covid pode acabar significando um dado em que um estado que tenha diagnosticado mais, ou seja, tenha tido um trabalho mais efetivo de diagnósticos, terá tido mais mortes por Covid, enquanto outros estados, sem ter o diagnósticos, tiveram muitas mortes sem a causa determinada, mas que muito provavelmente tenha sido Covid, né? Então, o indicador mais apropriado é o excesso de óbitos. Quantas mortes aconteceram a mais do que o que era esperado, de acordo com o que se observou no tempo e pelo perfil da população, era esperado um determinado número de mortes. Quantas mortes aconteceram a mais? Este é o indicador do excesso de óbitos. O do Rio Grande do Sul foi o menor entre todos os estados brasileiros, mesmo tendo uma população, né, com maior percentual de população com comorbidades, uma maior idade média, maior percentual de idosos no Brasil, está aqui no nosso estado, que, de acordo com os dados que temos da Covid, significava ter uma população mais vulnerável, mais exposta. E como é que nós fizemos esse enfrentamento? Com muito apoio da academia, com muito apoio da ciência, né, a partir do comitê científico que estabelecemos. Nas enchentes recentes, mais uma vez, nós instituímos um comitê científico. São 41 membros, não apenas hidrólogos, geólogos ou meteorologistas, mas também aqui contando com profissionais de saúde, nos ajudando a ter a visão sobre o impacto desses eventos climáticos sobre a saúde da nossa população e o que nós precisamos, como poder público, portanto, endereçar de ações que ajudem a atenuar esses impactos sobre a nossa população. Então, e os membros deste comitê, tanto na pandemia quanto nas enchentes, voluntários, né, chamados a contribuírem com o Estado, oferecendo o seu conhecimento como colaboração para o desenvolvimento da nossa sociedade. Por isso, mais uma vez, eu quero dizer que quando enxergo aqui tanto conhecimento, né, em tantas frentes, em tantas especialidades, de tantas trajetórias de vidas admiráveis reunidas nesse espaço, participando desta academia com o propósito de contribuir com não apenas o desenvolvimento da medicina, né, na nossa melhor tradição médica, como eu disse, mas com um olhar sobre como oferecer para a sociedade uma contribuição de valor agregando, né, e melhorando a qualidade de vida da nossa população, eu não apenas sou grato como governador, mas eu diria como ser humano,
Eu iniciei falando do desafio talvez não cheguei a usar esse adjetivo, mas vou usá-lo agora, do egoísmo do tempo em que vivemos, né? O individualismo e o olhar sobre o seu próprio sucesso em qualquer uma das profissões, a busca por rentabilidades e da sua da própria vida, né, do indivíduo, em detrimento de uma visão mais ampla de sociedade, eventualmente nos faz perder um pouco a fé na humanidade, e eu procuro olhar para os tantos bons exemplos em que a humanidade demonstra essa firme disposição de continuar, de persistir e avançar com esta visão comunitária, com esta visão de compromisso com algo mais amplo, né? E aqui está presente isso. E sei dos desafios de mobilização das novas gerações. Eu vejo muitos cabelos brancos aqui, e isso não é nada depreciativo, pelo contrário, é um elogio. Até porque os meus já estão vindo com força aqui também, então eu estou me inserindo, assim como do meu líder do governo ali, estou vendo. O doutor Tiago está persistindo mais naqueles cabelos ainda mais escuros, aí, mas eu já estou com mais. De um ano para cá, especialmente depois das enchentes, então proliferaram aqui. E eu tenho dito justamente que esses cabelos brancos são. Cada fiozinho aqui de cabelo branco é obtido com a lembrança da história que me trouxe esses cabelos brancos, né? Sobre o que eu me dediquei e que me exigiu fisicamente, emocionalmente, trazendo reflexos em mim mesmo. Mas o que eu vejo aqui é de um saber acumulado que está sendo oferecido para a sociedade através da academia, dessa instituição, de volta. E eu vivamente desejo que esta academia tenha uma vida longa, com a capacidade de cativar e mobilizar novos profissionais para que ela persista e irradie esse sentimento de uma missão de contribuição para a nossa sociedade. Ajudando nas discussões sobre a saúde pública, como aqui foram trazidos vários temas, sobre a bioética, sobre a inovação, né, e tantos outros temas, mas principalmente da formação das novas gerações de médicos e de profissionais de saúde no nosso país. Então, muito obrigado pelo trabalho de vocês, que esta academia alcance nessa nova gestão, né, os seus propósitos, e contem com o governo do estado, pelo menos no próximo ano e meio, em que coincidir aqui o nosso mandato, né, que é o que me cabe, é o que me resta pela frente. Eu brinco com o pessoal sempre, olha, para quem gosta de mim, aproveite que é só mais um ano e meio, né? Para quem não gosta, fique tranquilo, é só mais um ano e meio, então não tem problema. Mas foi para mim uma alegria conviver ao longo desses anos com todos aqui, e continuem contando, no tempo que me resta liderando o estado, para colaborar com a academia. Obrigado. Não sei se me cabe, mas poucos governadores foram tão testados como a sua pessoa com esses episódios repetitivos. Na sequência, com base no 8º artigo do nosso estatuto, dou posse ao acadêmico Sérgio de Paula Ramos como presidente, ao acadêmico Darcy Ribeiro Pinto Filho como primeiro vice-presidente e ao acadêmico Jorge Milton Neumann como segundo presidente, desejando-lhes uma gestão feliz e bem-sucedida. Aproveito para agradecer a todos pela presença e por testemunharem esse momento tão importante. Eu gostaria, antes de encerrar, lembrar que teremos uma foto oficial desse evento
Então, todos antes do evento social que terá ali fora, nos encontraremos aqui por uma foto e, para finalizar mesmo, passo a palavra ao presidente Sérgio Paulo Ramos, que dê continuidade aos elementos dessa reunião que se sucederão à foto que mencionei. Muito obrigado.